Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar agora o nosso curso de Lógica. Na aula de hoje vamos falar sobre regras de inferência. Mas antes de começar a aula, vocês perceberam uma coisa diferente aqui na abertura do vídeo? Aqui ó, na capinha do vídeo, ali em cima ó. Olha ali em cima, nosso logo novo. Então agora o canal tem um logo. Eu gostei desse logo aí ó. O que vocês acharam? Gostaram desse logo? Ok? Aí vocês falam aí se vocês gostaram do logo, não? Mas eu achei bacana o logo. Vamos começar a aula então? Então vamos começar, parar de enrolação, vamos começar a nossa aula sobre regras de inferência. Então o que é uma regra de inferência? Vamos ler aqui. Regras de inferência são regras de transformação sintáticas que podem ser usadas para inferir. O que é inferir? Concluir, né? Inferir uma conclusão a partir de premissas, ou seja, de hipóteses para criar um argumento. Então é o seguinte, ó, aqui eu tenho um argumento, por quê? Eu tenho algumas premissas, ou seja, algumas hipóteses, pode ser ver que estão todos separados por E. Então, se acontecer P1, E acontecer P2, E acontecer P3, E acontecer todos esses P até o Pn, então será que implica que também vai acontecer o quê? Ou seja, se tudo isso daqui for verdade, será que implica que vai acontecer o quê? Se isso daqui for sempre verdadeiro, ou seja, sempre que essas premissas, essas hipóteses forem verdadeiras, implicar de fato que o que é verdadeiro, aí eu tenho um argumento válido, ok? E como que a gente demonstra que um argumento é válido? Através dessas regras de inferências. Ou seja, a gente vai pegar nossas premissas e tentar trabalhar com as regras de inferências até concluir que o que é verdade. Então a gente sempre começa supondo que todas as nossas hipóteses são as verdadeiras. Todas essas hipóteses que são separadas por E, eu estou supondo que tudo é verdadeiro. Se eu chegar na conclusão que o que também é verdadeiro, então de fato esse argumento vai ser válido. Então vamos começar com um argumento que não é válido. Nesse caso aqui, ó, não há E, B implica em C, esse argumento não é válido. Quais são minhas hipóteses? Minhas hipóteses são o não há, ou seja, o A negado. Se eu tenho um A negado, isso quer dizer que eu estou supondo que o A é falso. E o B é verdadeiro. Será que se o A é falso e o B é verdadeiro, sempre vai implicar que o C é verdadeiro? E isso não é uma verdade, né? Vamos pegar exemplos com palavras? Então vamos supor que nossa proposição A é Márcio é açougueiro. Nossa proposição B é Guilherme gosta de pão. E nossa proposição C é Guilherme comprou o pão do Márcio. Como que eu escreveria essa fórmula bem formulada aqui, nessa implicação, com essas três proposições? É o seguinte, não há. Se Márcio não é açougueiro, e B, e Guilherme gosta de pão, implica, né? Então, Guilherme comprou o pão do Márcio. Então, o que está escrito aqui, com essas três proposições, vai ficar exatamente desse jeito. Se Márcio não é açougueiro e Guilherme gosta de pão, então Guilherme comprou o pão do Márcio. Isso daqui faz sentido? É verdade? Se for verdade que Márcio não é açougueiro e for verdade que Guilherme gosta de pão, então a gente vai ter com certeza a verdade que Guilherme comprou o pão do Márcio? Não. Porque ó, o Márcio não é açougueiro. Ele não pode ser necessariamente padeiro, ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode ser eletricista. Então, ou seja, o Márcio não é açougueiro. Não implica que ele faz pão ou que ele vende pão para o Guilherme comprar pão dele. Então, isso daqui é um argumento que não é válido. E mesmo que é verdade, Guilherme comprou o pão do Márcio, e isso for verdade, não implica que os outros dois também é verdade. Ah, Guilherme comprou o pão do Márcio. Isso não vem das outras afirmações. Que pode ser que o Guilherme nem goste de pão. Ele está comprando pão para a mãe dele. Ou pode ser que o Márcio seja de fato açougueiro e ele tem um açougue que vende pão. E o Guilherme comprou o pão do Márcio, mesmo o Márcio sendo açougueiro. Então, ou seja, essa implicação não é verdadeira sempre. Ou seja, se eu supor essa premissa, essa hipótese verdade e essa verdade, não vai implicar que o C é verdade. Então, esse argumento é um argumento que não é válido. Tanto que se a gente fazer a tabela verdade dessa fórmula bem formulada, veja que não vai dar uma tautologia, vai ter caso que vai ser falso essa implicação. Se desse uma tautologia, aí sim a gente poderia falar que o argumento é válido. Nesse caso aqui, olha só, essa outra fórmula. A implica em B e A. Então eu tenho duas hipóteses.
Eu tenho a hipótese do A implica B e eu tenho a hipótese que o A é verdade. Será que isso implica em B? Ó, cuidado que eu nem precisava colocar esse parênteses. Eu só coloquei esse parênteses aqui só para mostrar, deixar bem claro que eu tenho duas hipóteses. Essa hipótese e essa, implicando nessa conclusão. Será que esse argumento é válido? Bom, esse argumento vai ser válido se isso daqui for uma tautologia. Vamos construir então a tabela verdade desse argumento aqui, dessa fórmula. Então eu coloquei o A e o B, aqui a gente tem o A implica B, aqui a gente tem o A implica B e A, e aqui a gente tem a fórmula toda. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar o E e a gente vai usar o implica. Então primeira coisa, que o A implica em B. É só copiar aqui, porque aqui está certinho, né? O A e o B é exatamente igual, A implica B é só copiar aqui, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, A implica B e A. A gente sabe que o E só é verdade quando os dois é verdade. Se um dos dois é falso, já fica falso. Então vamos olhar a coluna do A implica B e a coluna do A. Quando que os dois é verdade ao mesmo tempo? Aqui na primeira linha os dois é verdade. Aqui um dos dois é falso, já é falso. Aqui um dos dois é falso, já é falso. Aqui um dos dois é falso, já é falso. Beleza, vamos fazer direto. Agora essa parte aqui vamos fazer passo a passo. Agora a gente tem que o A implica B e A, que é essa coluna aqui, implica B. Então é essa quarta coluna implicando nessa segunda coluna aqui. E aqui a gente tem a tabela verdade do implica. Então vamos lá. Essa coluna com essa, não implica. Verdade implica verdade. Verdade implica verdade, dá verdade. Agora aqui, falso implica falso. Lembrando que eu estou olhando essa quarta, implica nessa segunda, né? E primeiro é olhar a quarta, então cuidado com a ordem também, que muda. Falso implica falso. Falso implica falso é verdade. E aqui, falso implica verdade. Falso implica verdade é verdade. E aqui, falso implica falso. Falso implica falso é verdade. Olha só, a gente chegou numa tautologia. Isso daqui tem até um nome que a gente chama de modus ponens. O que significa modus ponens? Na verdade, o nome completo seria modus ponendo ponens, que em latim significa a maneira que afirma afirmando. Mas, professor, sempre que eu tiver uma regra de inferência, para demonstrar ela, eu preciso fazer a tabela verdade? Não, você não precisa fazer a tabela verdade sempre. Imagina o trabalho que dá você sempre fazer a tabela verdade. Por isso a gente vai criar regras. Tem as regras de inferência, que a gente está vendo nessa aula, e tem as regras de equivalência, das equivalências tautológicas que a gente viu na aula passada. Todas essas regras vai nos ajudar, ao invés de precisar ficar fazendo a tabela verdade, a gente trabalhar direto na fórmula com essas regrinhas, para facilitar, para não ficar fazendo a tabela verdade. Imagina se eu tenho uma fórmula gigante e fazer a tabela verdade dessa fórmula gigante. É difícil, é trabalhoso. Então o melhor é pegar regras. Uma das regras de inferência, que é a mais conhecida, é o modus ponens. E isso daqui é fácil de entender. Vamos tentar entender melhor, ó. A gente tem duas hipóteses. A implica B. Vamos supor que isso é verdade. A implica B. O que significa A implica B? Significa se A é verdade, B é verdade. Ok. Então essa implicação é verdadeira. E A. Ou seja, eu estou supondo essa outra hipótese verdadeira. O A é verdade. Então olha só. Se A implica B, ou seja, A verdade implica B verdade. E eu tenho que A é verdade, então eu posso concluir com certeza que o B é verdade. Concorda? Se A implica B e o A é verdade, eu posso concluir com certeza que o B é verdade. Isso é o modus ponens. Vamos pegar aqui umas frases em português mesmo para ficar mais claro para a gente. Então olha só, se o céu está nublado, então hoje vai chover. O céu está nublado, logo hoje vai chover. Isso é um exemplo de modus ponens. Qual que é a nossa proposição A? O céu está nublado. Proposição B, hoje vai chover. Olha aqui, se o céu está nublado, então hoje vai chover. Isso daqui é o que? O A implica B. O céu está nublado, então hoje vai chover. É o A implica B. Ponto final. O céu está nublado, ou seja, o A é verdade. Logo hoje vai chover. Isso daqui é um argumento válido, porque se for verdade que sempre que está nublado chove, e for verdade que está nublado, então com certeza vai chover. Mas professor, hoje não vai chover, por exemplo. Se hoje não vai chover, não está chovendo hoje. Quer dizer o quê? Que uma das duas é falsa. Porque se as duas forem verdadeiras, a gente tem que concluir com certeza que hoje vai chover. Isso é um argumento válido.
Mas se hoje não está chovendo, quer dizer que um dos dois é falso. Ou o céu não está nublado, isso daqui é falso, ou essa implicação é falsa. Será que é verdade que sempre que o céu está nublado vai chover? Essa implicação a gente sabe na realidade que não é verdadeira. Não é porque o céu está nublado que vai chover. Pode estar céu nublado e mesmo assim não chover. Então essa implicação não é verdadeira. Só que o argumento é válido. O argumento é verdadeiro, que é essa frase toda é válido. Por quê? Porque se fosse verdade que se o céu está nublado, chove, e for verdade que o céu está nublado, então eu poderia assumir com certeza que ia chover. Ok? Vamos pegar mais um exemplo de modus ponens. Ó. Se hoje é feriado, então Glaucia vai à praia. Hoje é feriado. Logo, Glaucia vai à praia. Então, olha só. O A, hoje é feriado. O B, Glaucia vai à praia. Então, perceba aqui, ó. Se hoje é feriado, então Glaucia vai à praia. Ou seja, A implica B. Hoje é feriado. O A é verdade. Então, se eu tenho A implica B e eu tenho A, eu posso concluir com certeza o B, ou seja, Glaucia vai à praia. Ah, mas e se a Glaucia não for à praia? Se a Glaucia não for à praia, quer dizer que um dos dois é falso. Ou hoje não é feriado, ou essa implicação é falsa. Será que todo feriado a Glaucia vai para a praia? Se isso não for verdade, então essa implicação é falsa. Agora, se todo feriado a Glaucia vai para a praia, então essa é uma afirmação verdadeira. Então, se essa afirmação é verdadeira, se hoje é feriado, então Glaucia vai à praia, ou seja, todo feriado a Glaucia vai na praia, e essa afirmação é verdadeira, hoje é feriado, então a gente pode concluir com certeza que Glaucia vai à praia. E a gente tem, além do modus ponens, uma outra regra de inferência bem conhecida é o modus tollens. Modus tollens, em latim, é modo que nega por negação. Que é o seguinte, ó, a gente também tem uma implicação de A e B. Só que se a gente tem A e B, e a gente tem a negação de B, ou seja, a gente acha que o B é falso, então a gente pode concluir que o A também é falso. Isso daqui eu já cheguei a falar para vocês desde a primeira aula, né? Então é o seguinte, ó, A implica B. Vamos supor que o B está negado, ou seja, o B é falso. Estou supondo que o B é falso. O A pode ser verdadeiro, mas ó, se o A for verdadeiro, implica no B verdadeiro. Eu vou ter o B verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso é uma contradição, não pode acontecer isso. Então, se o A implica B e eu tenho o B negado, posso concluir com certeza que também o A é negado. Ou seja, A implica B, o B é falso, eu concluo com certeza que o A também é falso. Vamos pegar o mesmo exemplo da Glaucia? Só que agora eu vou mudar o seguinte, ó. Se hoje é feriado, então Glaucia vai à praia, A implica B. Glaucia não foi à praia, eu estou negando o B. Logo, eu posso concluir com certeza que hoje não é feriado. Então, se for verdade que se hoje é feriado, então Glaucia vai à praia, ou seja, vamos supor que é verdade essa afirmação. Todo feriado a Glaucia vai para a praia. Estou afirmando que isso é verdade. Glaucia não foi à praia. Eu estou afirmando que isso é verdade, que Glaucia não foi à praia. Então, posso concluir com certeza que se isso é verdade, e isso é verdade, com certeza hoje não é feriado. Okay? Ah, mas professor, hoje é feriado. Se hoje é feriado, então um dos dois é falso. Se hoje é feriado, ou a Glaucia foi à praia, isso daqui é falso, ou essa afirmação é falsa. Então, sempre que eu vou trabalhar com regra de inferência, eu vou ter nossas hipóteses. E eu vou supor que nossas hipóteses são todas verdadeiras. E aí eu vou chegando em outras verdades. Então, eu começo com as nossas hipóteses verdadeiras. Através das regras de inferência e das regras de equivalência, eu vou achando outras verdades. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a minha conclusão aqui, ó, isso daqui, também é verdade. Vamos ver aqui, ó, outras regras de inferência. Então, a gente viu o modus ponens e o modus tollens. Cuidado que aqui, se tiver duas coisas, tem que acontecer as duas coisas para a gente deduzir isso. Então, é o seguinte, se o A é verdade, e é verdade que A implica B, então eu posso deduzir que o B é verdade. Aqui, se o B é falso, e eu tenho que A implica B, eu posso deduzir que o A também é falso. A conjunção é o seguinte, ó, se eu tenho que A é verdade, B é verdade, eu posso afirmar que A e B é verdade. É óbvio, né? O A é verdade. O B é verdade. Os dois são verdades ao mesmo tempo. Então, eu posso afirmar que A e B é verdade. Eu posso juntar os dois com E. Da mesma forma, a gente tem a simplificação.
A e B verdade não significa que o A é verdade separadamente, o B também é verdade separadamente? Então é o seguinte, se A e B é verdade, eu posso falar que o A é verdade. E se o A e B é verdade, eu posso falar também que o B é verdade, isso é óbvio. A e B é verdade. Então eu tenho certeza que o A é verdade. E eu também tenho certeza que o B é verdade. A adição é o seguinte, eu tenho uma afirmação verdadeira. Vamos supor que o A é verdade. Então o A ou o B é verdade? Sim, eu posso deduzir isso. Mas o B não pode ser falso, professor? Não interessa. O B pode ser verdadeiro ou falso. Se eu tenho certeza que o A é verdadeiro, porque eu estou supondo que o A é verdadeiro. Se eu tenho certeza que o A é verdadeiro, o A ou o B é verdade. Porque para o ou ser verdade, não basta um ser verdade? Sim. Então, para esse ou ser verdade, basta o A ser verdade. E o A eu tenho certeza que é verdade. Então, se eu sei que o A é verdade, o A ou o B também vai ser verdade. E a gente tem dois silogismos. Tem o silogismo hipotético, que é o seguinte. Se eu tenho que é verdade que A implica B, e é verdade que B implica C, então com certeza A implica C. Porque olha só, A implica B. Ou seja, se A é verdade, implica B é verdade. Por outro lado, o B implica C, ou seja, se o B é verdade, implica C verdade. Então, A verdade implica B verdade, B verdade implica C verdade, então eu posso concluir que A verdade implica C verdade. Então, A implica B e B implica C, eu posso ter certeza que o A implica C. E o silogismo disjuntivo, que é o seguinte, ó, eu estou supondo que o A é negado, ou seja, o A é falso. E o A ou B é verdadeiro. Então, ou seja, o A negado é verdadeiro, que A negado é verdadeiro significa o quê? Que o A é falso. O A ou B é verdadeiro. Então, cuidado. Todos esses eu estou supondo verdadeiro. Só que se eu estou negando, eu estou supondo uma negação de B verdadeiro, ou seja, estou supondo que B é falso. Mesma coisa que eu estou supondo que negação de A é verdadeiro, ou seja, eu estou supondo que A é falso. Então, nesse caso do silogismo disjuntivo, o A é falso e o A ou B é verdadeiro. Então, eu posso concluir que o B é verdadeiro. Como assim? Seguinte, eu não tenho que o A ou B é verdadeiro? A ou B é verdadeiro se um dos dois tem que ser verdade. Pode ser os dois verdades, só não pode ser os dois falsos, ok? Então, A ou B é verdade. Então, um dos dois é verdade. Se o A não for verdade, então com certeza o B é verdade. Da mesma forma, se eu colocasse aqui o não B, deduziria o A. Porque se o A ou o B é verdade, se eu tiver que o B é falso, então o A é verdade, ok? Então A ou B é verdade. Um deles é falso, o outro com certeza é verdade. E a gente tem aqui a exportação. Exportação é o seguinte, se eu tenho que A e B implica em C, quer dizer que eu posso falar que o A implica em B que implica em C. Como assim, professor? Olha aqui, ó. A e B. Então, eu estou supondo que A e B é verdade, ou seja, os dois são verdades. Se os dois são verdades, implica que o C é verdade. Tudo bem. Eu posso falar dessa forma assim. Se o A é verdade, então estou supondo que o A é verdade. Se o A é verdade, implica que se o B for verdade também, então o C é verdade. Você concorda que é a mesma coisa? Que eu falar A e B é verdade, implica em ser verdade. E eu falar A verdade, implica que se B também for verdade, implica em ser verdade. E isso vai ajudar bastante nas nossas regras de diferença. Por exemplo, quando a gente tiver o seguinte, ó, a gente tiver hipóteses implicando em uma outra implicação, ou seja, minha conclusão é uma outra implicação. Se minha conclusão é minha outra implicação, perceba aqui, ó, que o A está implicando numa implicação. O que eu posso fazer? Isso daqui, ó, são equivalências tautológicas. Então é o seguinte, se o A está implicando em uma outra implicação, eu posso pegar esse B aqui e juntar com A num E. Olha só, o B estava implicando no C na conclusão, e eu juntei o B lá com A com o E. Então, olha só, eu tenho hipóteses implicando minha conclusão é uma outra implicação. Então, eu posso pegar esse A e juntar com essas hipóteses a partir de um E. Então, ó, fica as hipóteses antigas, esse A virou uma outra hipótese implicando no C. Por que eu posso fazer isso? Por causa lá da exportação, que isso daqui são equivalências tautológicas. Isso daqui vai ficar mais claro, que a gente vai ver exemplos nessa aula, e a gente vai usar isso daqui em um exemplo. Então, essas são as regras de inferências, e aqui são as abreviaturas que a gente vai usar nas nossas demonstrações, para não ficar escrevendo modus ponens, modus tollens, escrevendo tudo. Então, se colocar só MP, é modus ponens, se colocar MT, é modus tollens, ok? Lembrando o seguinte, que aqui na descrição do vídeo está o formulário
do que eu fiz a ficha resumo de lógica. Então tá a tabela verdade lá na ficha resumo, pega que vai ajudar você no estudo. Tá a tabela verdade dos conectivos lógicos, tá essas regras de inferência e tem também as regras de equivalência. Essas regras de equivalência foram as regras que a gente viu na aula passada, também está lá na ficha resumo. Eu não vou falar de cada uma aqui nessa aula, porque na aula passada eu já fui falando de cada uma. Então, se você quiser ver a aula passada, é só voltar lá na aula, eu explico certinho cada uma dessas regras de equivalências, né? Mas no caso aqui, ó, isso é uma equivalência tautológica, né? Então, por exemplo, comutatividade, eu posso usar isso ou isso é a mesma coisa, né? Eu posso usar isso ou isso é a mesma coisa, né? Então aqui são equivalências tautológicas. Se eu usar isso ou usar isso, na verdade é a mesma coisa. Então vai lá, na aula passada, se você não chegou a ver ainda, tá a explicação certinha dessas regras de equivalência. E agora a gente vai para os exercícios. Nos exercícios a gente vai usar tanto regra de equivalência como regra de inferência. Então lá, exercícios. Utilizando a lógica proposicional, prove que os seguintes argumentos são válidos. Não vou provar que os argumentos são válidos. Primeiro argumento, olha aqui. A implica B. E B implica C. E A, então C. Quais são as minhas hipóteses? Minhas hipóteses são aqui. O A implica B. É tudo que é separado por E. O A implica B. E o B implica C e A. Então, vou até escrever aqui, ó. Quais são minhas hipóteses? A implica B. É uma hipótese. B implica C. É outra hipótese. E o A? Ok? Esse daqui é uma hipótese, esse daqui é uma hipótese, esse daqui é uma hipótese. Então, tudo isso daqui são as minhas hipóteses. Então, eu vou considerar tudo isso como verdade. E eu vou chegar em outras verdades. Qual que é a verdade final que eu quero? É o C. Eu quero provar que o C é verdade. Será que o C é verdade? Isso eu quero provar. Se eu conseguir partir dessas três coisas verdade e chegar que o C também é verdade, eu provei que o argumento é válido. Então tá, hipóteses, estou supondo que são verdades. O que eu vou usar? Primeira coisa, eu vou usar o silogismo hipotético. Ele não fala aqui, ó, A implica B e B implica C, eu posso deduzir que o A implica em C. Olha só, A implica B é 1. Então, 1, A implica B. O 2, B implica C. Então, se eu pegar o 1, a afirmação do 1 que é verdadeira, a afirmação do 2 que eu estou supondo que é verdade, então, se é verdade que A implica B e é verdade que B implica C, pelo silogismo hipotético, aqui eu estou colocando a abreviatura, a gente tem o quê? Que o A vai implicar lá no C. A gente vai ter que o A vai implicar no C. Beleza. A implica B é verdade, B implica C é verdade, então A implica C é verdade. Ó, a gente chegou em outra verdade, então a gente tinha três verdades, a gente chegou em outra verdade. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso usar o modus ponens. O modus ponens é o seguinte, ó, que A implica B. Se esse primeiro é verdade, a gente pode deduzir que esse segundo também é verdade. Então, olha só, no 4, na afirmação 4, o A não implica C? Ok. E na afirmação 3, o A não é verdade? Ué, se o A implica C é verdade e o A é verdade, a gente pode falar pelo modus ponens, com certeza, que o C é verdade. Ok? Modus ponens. A implica C, esse primeiro é verdade, que é o 3 que é verdade, então o C também é verdade. Cheguei aqui na minha conclusão, beleza. A minha conclusão é verdadeira. Então, meu argumento é válido. Esse foi um exemplo mais simples. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. Nesse daqui, ó. Então, a gente tem A ou B e C implica em não A que implica em B. Perceba que, ó, eu tenho uma implicação de uma outra implicação, ou seja, minha conclusão é uma outra implicação. Lembra o que eu posso fazer? Eu posso pegar a exportação. Se eu tenho uma implicação de uma outra implicação, ou seja, minha conclusão é uma implicação, eu posso pegar esse B aqui, que está em primeiro, e juntar com as minhas hipóteses num E. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei esse não A, que estava implicando em B na conclusão, e juntei lá nas hipóteses com um E.
Por quê? Isso daqui e isso daqui são equivalentes. Se eu fazer a tabela verdade desse, fazer a tabela verdade desse, vai dar exatamente igual. Ok? Então, se eu tiver uma implicação na conclusão, eu posso pegar a hipótese da conclusão e trazer junto com as outras hipóteses. Então, vamos resolver aqui o que eu tenho de hipótese. Eu tenho tudo isso daqui ó, é separado por E. Então, o que eu tenho? Isso tudo e o não A. Então, isso tudo aqui, ó, o A, ou B e C, tudo isso daqui é uma hipótese. E qual que é a outra hipótese? O não A. Cuidado. Então, ou seja, essas duas coisas são hipóteses. Se são hipóteses, eu estou considerando elas como verdade. Então, eu estou considerando essas duas verdades, vou chegar em outras verdades. Qual que é o final que eu quero? Eu quero provar que o B também é verdade. Então, eu vou chegar, esses dois é verdade. Aí eu vou chegar em outras verdades. Será que eu chego que o B é verdade? Se eu não conseguir chegar de jeito nenhum que o B é verdade, quer dizer que esse argumento não é válido. Agora, se eu conseguir chegar em algum momento que o B é verdade, supondo essas duas coisas verdade, então esse argumento é válido. É verdade que se isso é verdade e isso é verdade, implica nisso verdade. Então aqui eu tenho as minhas hipóteses, é o que eu estou considerando como verdade inicialmente. Cuidado que eu estou supondo que o não A é verdade. Se eu estou supondo que o não A é verdade, quer dizer que o A é falso. Vamos lá, como que eu vou começar? Eu vou começar com uma dupla negação. Professor, onde você vai usar a dupla negação? Aqui no primeiro, ó. No primeiro, eu vou usar uma dupla negação, que é a abreviatura dupla negação, a gente usa DN. Uma dupla negação, aonde? É o seguinte, aqui a gente não tem o A? Tem. O A não é equivalente a não A? É. Então, eu vou trocar esse A por não A. O resto eu vou deixar igual. B e C. Ok? Então, eu troquei esse A por não A, porque o A é equivalente a não A. Então, eu escrever A ou escrever não A é a mesma coisa. Professor, por que você fez isso? Porque agora eu vou usar o condicional. O condicional é o seguinte, ó, outra equivalência. Se eu tenho não alguma coisa ou outra coisa, quer dizer que essa coisa implica nessa. Ó, não A ou B quer dizer que A implica B. Aqui eu tenho não alguma coisa ou outra coisa. Quer dizer que essa coisa implica nessa. Perceba, ó. O que a gente tem? Ó? Não uma coisa ou outra coisa. Perceba que nessa implicação a gente só tirou um não e a gente teve que o A implica B. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como a gente tem um ou e aqui eu tenho um não no primeiro, eu vou tirar esse não. Então, se eu tirar esse não, vai ficar o quê? O não A implica nesse segundo B e C. Ok? Porque olha só, a gente tinha o não. O A aqui seria o não A. Ou B e C. Como que ficaria? Quem que é o nosso A? É o não A. Quem que seria o nosso B? O B e C. Então, esse não A implica B e C. Ok? Vamos apagar aqui. Vamos continuar. Beleza, então recapitulando. Condicional é não alguma coisa ou outra, quer dizer que essa alguma coisa implica na outra. Não alguma coisa ou outra, quer dizer que essa alguma coisa implica nessa outra. Tá bom? Então, olha só. A gente tinha essas duas coisas como verdade. Chegou que isso também é verdade, usando a dupla negação. E isso daqui também é verdade, porque eu peguei o 3 e usei o condicional. O 3 usando o condicional quer dizer o quê? Que isso é equivalente a isso. Tá, o que eu faço agora? Agora eu vou usar modus ponens. Modus ponens é o seguinte. A implica B. Se esse primeiro é verdade, quer dizer que o segundo é verdade. Então, se eu tenho uma implicação, o primeiro é verdade, o segundo também é verdade. Onde que eu tenho implicação? Aqui, ó, o 4. No 4, eu não falo que se eu tenho não A, implica que eu tenho B e C? Só que eu tenho não A? Sim. Então, se eu pegar o 4 e o 2, eu posso usar o modus ponens como? Eu tenho essa implicação. O primeiro é verdade, ou seja, o não A é verdade. Então, quer dizer que o segundo, com certeza, vai ser verdade.
Ok, achei uma outra verdade. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a simplificação. Simplificação é o seguinte: se eu tenho que A e B é verdade, o E é verdade, quer dizer que eu posso falar que o B é verdade. Olha só, se eu tenho o B e C verdade, eu não posso falar que o B é verdade separadamente, eu posso falar também que o C é verdade separadamente. Aqui eu estou usando aqui na afirmação 5 a simplificação. Então, ó, se o B e C é verdade, eu tenho certeza que o B é verdade separado e o C é verdade separado. O que eu queria chegar? Eu queria chegar no B. Então, ou seja, olha só, o B é verdade. Isso daqui é minha conclusão. Nem precisaria escrever o C é verdade. Só chegar no B é verdade, pronto, já consegui demonstrar. Então, demonstrei que esse argumento é válido, porque eu supus que isso é verdade, cheguei em outras verdades, dentre as verdades que eu cheguei que o B é verdade, ou seja, a minha conclusão é verdadeira. Então, se isso for verdade e isso é verdade, implica que o B também é verdade, como eu demonstrei. Então, esse argumento é válido. Vamos pegar agora um outro exercício? Um pouquinho mais complexo, agora a gente vai está escrito com palavras e a gente vai traduzir para uma FBF, uma forma bem formulada. E depois a gente vai provar que o argumento é válido. Então vamos lá. Emília não estava em casa, ou se Patrícia não tivesse entregado os tomates, então Sofia estaria doente. Além disso, se Emília não estivesse em casa, então Olivia teria entregado as pimentas, mas não é verdade que Sofia estivesse doente ou que Olivia tivesse entregado as pimentas. Portanto, Patrícia deixou os tomates e Olivia não entregou as pimentas. Então, olha lá, eu tenho 4 proposições. Essa frase toda só tem 4 proposições, que é o seguinte: Emília estava em casa, Patrícia entregou os tomates, Sofia estava doente, Olivia entregou os tomates. Se eu pegar essas 4 proposições, chamar essa de A, essa de B, essa de C, essa de D, essa frase toda vai ficar com essa fórmula bem formulada. Vamos fazer passo a passo ela, para a gente entender certinho por que ficou desse jeito? Então, olha aqui, ó. Emília não estava em casa. Emília estava em casa é A. Então, Emília não estava em casa. Então, vai ficar o quê? Não há. Emília não estava em casa e não há. Ou, se eu coloquei um C, quer dizer que vai começar uma implicação. Vai ter um C, então. Então, vou colocar até um parênteses, vai começar uma implicação aqui. Ou, se Patrícia não tivesse entregado os tomates. Patrícia entregou os tomates é B. Patrícia não tivesse entregado os tomates é não B. Então, a gente falou que ia começar uma implica, né? Aqui está implica. Então, se Patrícia não tivesse entregado os tomates, C não B, então implica Sofia estaria doente. Sofia estaria doente é o C. C. Além disso, se Emília não estivesse em casa, perceba que aqui já tem um ponto final, né? Então a gente pode até colocar aqui, ó. Isso daqui é uma parte da nossa fórmula bem formulada. Ponto final. Além disso, tem um E. Além disso, se Emília não estivesse doente, ó, tem um outro C. Perceba que quando a gente tem um C, quer dizer que vai começar o implica. Então, vou colocar até o parênteses para começar o implica. Por que eu vou colocar o parênteses? Porque o implica, geralmente, é uma das últimas coisas a gente fazer. Então, eu coloco o parênteses para mostrar. Ó, aqui tem um implica. A gente tem que usar esse implica aqui. Então, C, coloquei o parênteses, vai começar o implica. Se Emília não estivesse em casa, Emília está em casa A, não está em casa não A. Então, implica, Olivia teria entregado as pimentas. Olivia entregou as pimentas D. Teria entregado as pimentas. Foi a implicação. Teria entregado as pimentas. Mas, ó, se eu tenho mas, é um outro E. Mas, não é verdade que... Não é verdade o quê? O que não é verdade? Não é verdade que Sofia estivesse doente ou tivesse entregado as pimentas. Vamos lá. Não é verdade que... O que não é verdade? Isso daqui tudo, ó. Sofia estivesse doente
ou que Olivia não tivesse entregado as pimentas. Sofia estivesse doente, se. Estou negando tudo isso daqui, ó. Não é verdade, tudo isso daqui não é verdade. Não é verdade, o que que não é verdade? Olivia tivesse entregado tudo. Sofia estivesse doente, desculpa. Ou, né? Ou Olivia tivesse entregado as pimentas. O que que é? Que é o D. Portanto, agora vai chegar a nossa implicação. Patrícia deixou os tomates. Patrícia deixou os tomates é B. E, e, e. Olivia não entregou as pimentas. Olivia não entregou as pimentas, ou seja, não D. Né? Aqui eu só coloquei um parênteses aqui, mas não precisava, né? Esse parênteses foi a mais, porque a gente sabe que a gente faz primeiro a negação para depois fazer o E. Mas eu coloquei o parênteses só para deixar bem claro, ó. Isso daqui é uma hipótese e isso daqui é outra hipótese e isso daqui é outra hipótese que implica isso daqui é a conclusão. Então, hipótese, 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 conclusão. O que que a gente quer nisso tudo? A gente vai supor que isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade e tentar chegar que isso daqui também é verdade. Então, ó, coloquei aqui a nossa fórmula bem formulada aqui. Não A ou não B implica C. Isso daqui é uma hipótese. E, outra hipótese, não A implica D. E, outra hipótese, não C ou D implica B e não D. Então, isso daqui, eu quero chegar nisso daqui. Essas três coisas são minhas hipóteses, eu estou considerando elas como verdades. Eu vou chegar em outras verdades e tentar ver se isso daqui também está entre as verdades que eu posso chegar. Se tiver, quer dizer que meu argumento é válido. Primeira coisa que eu vou usar, lei de Morgan. Porque é o seguinte, geralmente uma negação de um ou de um e, em geral, não é legal. Então, em geral, quando acontecer isso, usa a lei de Morgan. O que é a lei de Morgan? Duas coisas, lei de Morgan, né? Se eu estou negando um e, vira negações separadas ligado com ou. Se eu estou negando um ou, fica um e das negações. No caso aqui eu estou negando um ou. Então vou usar no 3 o lei de Morgan. O que vai ficar? Vai ficar a negações e ligado através de um e. Usei a lei de Morgan. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a simplificação, porque é o seguinte, se eu tenho A e B, eu posso falar que o A é verdade e o B é verdade, ok? Então, se A e B é verdade, eu posso falar que A é verdade. Então, ou seja, no 4 eu tenho o E. Não C e não D é verdade, eu posso falar que o não C é verdade. Da mesma forma, na simplificação, eu também posso deduzir que o B é verdade. Então, no 4, eu também posso concluir, como esse E é uma verdade, eu posso concluir que o não D também é verdade. Só lembrando, falar que não D é verdade é a mesma coisa que falar que D é falso. E agora eu posso usar o modus tollens. Como assim o modus tollens? O modus tollens é o seguinte, se A implica B e eu tenho que o B é falso, então eu também tenho que o A é falso. Ou seja, se A implica B, se eu tenho não B, então eu também tenho não A. Olha aqui, ó, no 2, eu não tenho que o não A implique em D, só que eu não tenho que o D é falso, ou seja, eu não tenho que o não D é. Então, se eu tenho que não A implica em D e eu tenho o D negado, quer dizer que eu vou ter isso daqui negado. Então, ó, se eu pegar o 2 e o 6 com o modus tollens, eu vou chegar nisso daqui. Porque, olha só, negação do A implica em D. Se eu tenho que a negação do D é verdade, implica que eu vou negar esse primeiro. Ó, modus tollens, A implica B. Se eu negar esse, então quer dizer que eu posso negar esse aqui. A implica D. O D negado é falso, quer dizer que eu vou negar esse daqui. O que é negar esse daqui? Já está negado, então eu vou negar de novo. É negar a negação, ok? Então, esse implica nesse. Se esse é falso, esse também é falso. O que é ser falso? É pegar o não, não há. Só que agora eu posso pegar o seguinte, eu posso pegar a dupla negação. Por quê? Se eu tenho não, não há, é a mesma coisa que há. Porque se eu falar não há, é falar que o A é falso. Se eu falar não, não há, quer dizer que eu falar que é falso, falar que o A é falso. Ou seja, o A é verdade. Então, vou usar a dupla negação no 7 e falar que o A é verdadeiro.
ok? Cuidado que aqui eu não afirmei que o A é falso. O que está afirmado aqui não é que o A é falso, está afirmado que A falso implica em D verdadeiro. Isso que é verdade. É verdade que se o A falso implica em D verdadeiro, não que o A é falso, ok? Como o D é falso, eu usei modus tollens para. Então isso daqui não é verdade. Não é verdade que o A é falso. Não é verdade que o A é falso. Dupla negação, ou seja, fica o A verdadeiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o silogismo disjuntivo, que é o seguinte. Se eu tenho A ou B, se um deles for falso, eu tenho certeza que o outro é verdadeiro. Porque olha só, o primeiro, eu vou usar no sétimo e no primeiro, ó, nesse e nesse. Porque eu não tenho que o não A ou não B implica C é verdade? Ok. Se esse ou é verdade, quer dizer que esse é verdade ou esse é verdade. Mas esse é falso, ó, porque é falso isso. Então esse é falso. Ou posso falar também que o A é verdadeiro, né? Esse é falso. Então se eu tenho que esse ou é verdade e essa primeira afirmação é falso, por que essa primeira afirmação é falso? Porque o A não é falso, é verdade. Então essa primeira afirmação é falsa. Então eu tenho certeza que essa segunda vai ser verdadeira. O não B implica C vai ser verdadeiro. E agora eu vou usar modus tollens de novo, né? Que eu tenho que se A implica B. Se eu tenho que o B é falso, então eu posso deduzir que o A também é falso. Porque olha só, o 9 e o 5. Eu não tenho que o não B implique em C, beleza. Não B implica em C. Eu não tenho que o C está negado, ou seja, o C é falso? Sim. Então, se eu pegar o 9 com 5, não B implica C, mas o C está negado, quer dizer que eu posso negar essa primeira coisa. Ou seja, seria negar uma negação. De novo, eu posso pegar a dupla negação nesse 10. Não B é a mesma coisa que B. Agora, eu não quero demonstrar que B e não D é verdade? Sim, eu posso fazer a conjunção, porque eu sei que o B é verdade, separadamente, e olha o 6 aqui, eu sei que o não D também é verdade. Então, se o B é verdade, o não D é verdade, eu posso pegar esses 6 e 11 e juntar e falar que B e não D é verdade. E aí eu cheguei na minha conclusão. Esse daqui já foi um pouquinho mais de trabalho, ok? Só que eu vou gravar um vídeo com os exercícios de apoio da primeira semana. Esse daí vai ter bastante exercício igual esse que eu fiz, né? Vai ter uma frase e para tentar demonstrar que o argumento é válido. Então eu vou fazer bastante exercícios desse daqui. Então se você quiser, assim que estiver pronto eu vou deixar aqui para você clicar para ir nesse vídeo e aí para você ver bastante exercício e para você treinar também. Você viu que não é tão simples assim, mas se você tiver a folha, tem até aqui comigo, aqui, ó, a folha, a ficha de resumo, pega a ficha de resumo, ela ajuda muito, porque você vai consultando ela, você vai vendo para onde você vai. Antes de terminar a aula, eu só quero deixar um recado aqui. Eu vou colocar aqui no final do vídeo um agradecimento a todos os meus padrinhos, né? O que é o padrinho? Teve alguns alunos que me procuraram e pediram para fazer um projeto como esse, de apadrinhar o canal. E eu acabei fazendo no site do Padrim. Se você quiser ver a descrição, o link para o Padrim está aqui na descrição do vídeo. Então eu vou colocar aqui um agradecimento, né, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer com o pessoal que está querendo me ajudar nesse projeto de apadrinhar o canal. Só para deixar bem claro, os vídeos vão continuar totalmente gratuitos. Os outros materiais que eu produzi, como listas de exercício, como as fichas de resumo que eu fiz de cálculo, vão continuar totalmente gratuitos, ok? Se alguém quiser também apadrinhar o canal, aí pode ser o tanto que quiser, pelo tempo que quiser, ok? Isso é só uma forma que os alunos queriam tentar retribuir um pouco a mim. Só que tem gente que fala assim, professor, eu assisto as suas propagandas até o final para tentar te ajudar um pouco. Isso já é uma ajuda. Quem curte os vídeos já é uma ajuda. Se inscrever no canal, de comentar, já é uma ajuda, ok? Tudo isso eu agradeço, né? Então isso não é obrigado, é quem quiser participar do Padrinhos participa, ok? Mas vai continuar exatamente do jeito que é, totalmente gratuito, né? Aí vamos ver se esse projeto do canal a gente consegue estender mais, né? Porque só lembrando, o projeto do canal começou com o pessoal da Univesp
lá em março, abril, com pensamento computacional, que eu fiz um vídeo de um exercício de apoio, de um exercício avaliativo. E aí o pessoal começou a pedir mais exercício, eu comecei a fazer outras coisas, só que em pensamento computacional foi alguns vídeos mais esporádicos. Depois, em matemática básica, eu acompanhei do começo ao fim, então matemática básica está completo, pré-cálculo está completo, cálculo está completo, e agora a gente está nesse curso aí de matemática básica, que é o Fundamentos Matemática para a Computação, começando com esse curso de lógica, também vou acompanhar do começo ao fim, e aí outras disciplinas também mais para frente. Então, ou seja, eu estou tentando formar aí um canal, tentar levar esse projeto mais para frente. Mais para frente eu também penso em colocar aulas de matemática para concurso, aulas para vestibular, tentar colocar tudo de forma gratuita, ok? Então é isso, vai continuar do mesmo jeito o canal. Então eu vou colocar aqui o agradecimento, e eu agradeço de coração todos os padrinhos que já começaram, né? Já tem alguns padrinhos aí, todos os padrinhos, todo mundo que vem e manda mensagem de apoio também. Eu quero agradecer todo mundo que curte os vídeos, ok? Então todo mundo que está me ajudando de um jeito ou de outro, eu quero agradecer você. Você está aqui no meu coração e você é fundamental para esse canal, ok? Então muito obrigado a todos vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.